Oi, Rede de Old Vida ESEC no Brasil. Novamente aqui a Ariane, VPO de Vida ESEC em Campo Grande e NST Specialist Preparation and Experience ODV. Nesse vídeo aqui, a gente vai estar conversando um pouquinho sobre a etapa de Post-Experience do nosso Customer Flow. Então, a etapa de Post-Experience, ela é a que vem ao final da experiência do EP, né, depois do finished dele, ou seja, depois que ele já encerrou seu projeto e aí ele retorna ao país dele, né, original. E aí essa etapa ela sempre pode ser prosseguida por uma etapa de consideration, caso o EP tenha interesse em viver uma outra experiência de intercâmbio junto com a ESEC. Nesse vídeo a gente vai estar conversando um pouquinho sobre o que deve estar acontecendo na etapa de post-experience, como realizar um debrief, response rate e completed, e também sobre NPS. Então, na etapa de post-experience, o que deve acontecer é a entrega do Exchange Standard 16, que é o debrief, a finalização do preenchimento da survey e NPS, a coleta de feedbacks, coleta de showcasing e também gestão de informação. E aí, como realizar um bom debrief? O seu EP, primeiramente, precisa estar ciente que ele vai precisar participar de uma reunião de encerramento quando ele finalizar a sua experiência, né? É muito importante que você alinhe com ele desde o princípio para que ele não seja surpreendido por isso depois e não queira participar por conta disso. E aí você pode sempre estar agendando um horário com ele antes que ele retorne, porque isso vai fazer com que ele já retorne preparado para estar participando dessa reunião. E você pode estar utilizando o certificado como um atrativo para que ele esteja presente no seu debrief. E aí você pode sempre estar se atentando às necessidades do seu EP quando você for estar agendando um debrief. Então, você marque em grupo se você sabe que foi uma pessoa que teve uma experiência legal, ou individual se é alguém que você sabe que passou por algum problema e não vai estar querendo compartilhar a experiência dele com outras pessoas. Você pode estar marcando presencial, caso a pessoa more na mesma cidade em que você tem o seu office, ou online, caso seja uma pessoa de outra cidade, e aí ela teria mais trabalho para estar podendo participar presencialmente. Você pode estar usando o debrief como uma oportunidade para troca de experiências e compartilhamento de histórias, porque é uma coisa que as pessoas em geral gostam muito de estar realizando, né? E é muito importante que você tenha no seu debrief um momento para reflexão sobre a experiência, os objetivos pessoais do seu EP e os aprendizados obtidos por ele nesse momento. Também é muito legal você ajudar o seu EP a traçar seus próximos passos após o intercâmbio. E você pode estar mostrando para ele as outras oportunidades que ele tem dentro da IESEC mesmo, como o segundo intercâmbio com desconto, os nossos próximos programas, o nosso processo seletivo também, entre outras coisas. É muito legal que você também aproveite o seu debrief para estar coletando feedback sobre a experiência do seu EP, para que você possa usar isso para traçar planos de ações e evoluir os nossos processos, né? E com isso a gente vai conseguir entregar experiências melhores para os nossos próximos EPs. Também está coletando showcasing para B2C usar para fazer anúncios e divulgações. Garantir o fim do preenchimento da survey dos standards e também garantir o preenchimento da NPS. E aí, com relação à response rate e completed, né? Response rate é a métrica que vai indicar o percentual de preenchimento da survey de standards, ou seja, né, das pessoas que você teve realizando uma experiência de intercâmbio com a ESEC, quantas chegam de fato a estar preenchendo o questionário, independente da resposta que ela dá. E aí, essa mensurável é muito importante, porque com isso a gente consegue entender quais que são os standards que a gente tem mais dificuldade para estar entregando, e a gente pode traçar next steps para evoluir, e também, quanto maior nossa amostra de dados, mais precisão a gente tem dos nossos resultados. Então, se você tem um pico com 10 pessoas e uma delas responde e é um completed, na verdade, a gente tem uma conclusão, assim, muito pequena da nossa amostra, né? A gente não sabe o que aconteceu com os outros 9 EPs que não chegaram a estar respondendo aquela survey. Então, para que você garanta um completed, você precisa garantir que o seu EP responda a survey afirmando que ele recebeu ao menos 14 dos Exchange Standards, sendo que os standards faltantes devem ser não obrigatórios. Os standards que são não obrigatórios, no caso, são o Arrival Pickup, First Day of Work, Working Hours e o Departure Support. E também é muito importante lembrar que o EP ele sempre responde a survey de acordo com o que ele entende das perguntas que são apresentadas, e não conforme o nosso conhecimento dos standards. Então, nós também precisamos entender quais que são as perguntas da survey para a gente conseguir passar aquilo para o nosso EP.
e não apenas o que a gente sabe dos standards, como nós conhecemos eles pelos nomes que conhecemos. Com relação à NPS, por sua vez, ela é uma mensurável que confere qual que é o grau de satisfação do nosso consumidor com o serviço que a gente está propondo. Então, ela pede para ele responder de 0 a 10 quanto ele estaria recomendando o serviço da ESEC para um amigo. E aí, nessa resposta, a gente consegue saber se ele é um promoter, um detractor ou neutro na nossa organização. E essa mensurável ela é extremamente importante para que a gente possa entender quão satisfeitos os nossos consumidores estão com o serviço que nós prestamos. Então, além de garantir que a gente está entregando os 16 standards que nós nos propomos a entregar aos nossos consumidores, a gente precisa garantir que eles estão não apenas recebendo esses mínimos, mas que eles estão tendo uma experiência com a qual eles estão satisfeitos. Caso vocês tenham alguma dúvida com relação às coisas que nós comentamos aqui nesse vídeo, vocês podem estar entrando em contato comigo, que eu estou totalmente à disposição de vocês para estar ajudando vocês a solucionar isso. Obrigada, gente!